Alô, alô pessoal! Boa segunda-feira, boa semana para você, começando mais uma semana, falando diretamente aqui da Avenida Paulista, redação do Terceiro Tempo, começando a nossa live desta segunda-feira, a Copa do Mundo cada vez mais próxima, a seleção brasileira entrou em ação neste domingo, Neymar voltou a atuar, foi importante para a seleção, Campeonato Brasileiro também nesse período pré-Copa, pegando fogo, o Flamengo abrindo vantagem ali na liderança, tem também Série B do Campeonato Brasileiro, os paulistas não estão bem não na Série B, o negócio é fantástico, até estranho o que está acontecendo aí com os times paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora aqui no Facebook do Terceiro Tempo, mais tarde editado lá no YouTube do Terceiro Tempo, o nosso canal lá no YouTube é o Terceiro Tempo TV. Entre agora mesmo, acesse, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho também para você receber as notificações para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, tudo preparado aqui pela redação do Terceiro Tempo para você. Tudo bem, João Antônio? Como é que foi de final de semana agitado? Grande abraço, João? grande abraço, Frank, porque agora a gente está se dividindo em dois, né? Quer dizer, na verdade a gente também acompanha a Série B, a gente acompanha outras competições, eu gosto muito dos esportes olímpicos. Claro. Sábado tivemos um jogão e o paulistano ganhou do Mogi, final de jogo impressionante, era falta para lá, falta para cá, um jogo emocionante, mas realmente, né, agora tem Copa do Mundo e o Campeonato Brasileiro ainda está chamando muito a atenção, porque essa fase pré-Copa é importante, ela define alguns pontos para que aquelas equipes que vão para esse descanso possam saber o que tem que trabalhar melhor, já para quando voltarem da Copa do Mundo. Então, como o Campeonato Paulista, o brasileiro, está pegando fogo ainda, eu ainda não vejo esse clima de Copa. Está aumentando. Ontem o Brasil já jogou, mas outro dia me mandaram uma mensagem falando que o que você preferia? O seu time campeão da Libertadores ou campeão de um Mundial Interclubes ou a seleção brasileira campeã do mundo novamente? Muita gente falou que hoje em dia muita gente vai optar para que o time dele seja campeão e não a seleção, coisa que não acontecia nos anos 70, 80, até os anos 80, final dos anos 80, a gente tinha uma paixão enorme pela seleção brasileira. E talvez esse distanciamento dos jogadores todos atuando na Europa, isso tenha feito com que diminuiu um pouco essa intensidade. Então a gente não tem aquela paixão. Claro, a garotada ama o Neymar, adora o Neymar, joga demais, mas, sabe, eu acho que isso aí está pegando um pouco mais agora, porque de uns anos para cá a gente vem tendo transmissões sistemáticas dos campeonatos europeus. E esses campeonatos europeus estão rivalizando também com o brasileiro. Então acho que a nova geração se acostumou a ver o Manchester, o Liverpool, Real Madrid, Barcelona, e aí eles voltaram a ter esse contato com o jogador brasileiro que está meio sumido, está meio estremecido, né? Mas tudo é passageiro, né, nessa vida, menos o cobrador e o motorista. O cobrador e o motorista, é isso aí. Agora, João Antônio, vamos aproveitar então e neste embalo já falar da seleção brasileira. O que é que você achou do amistoso contra a seleção da Croácia e principalmente como é que foi a seleção a partir da entrada do Neymar, João Antônio? Mudou tudo, né? Eu achei que foi um bom teste. A seleção da Croácia é uma boa equipe, tem aí o Luka Modric, que é o motorzinho do time, jogador do Real Madrid, né? Então o Brasil teve dificuldade no primeiro tempo. O Brasil, sem o Neymar, não é que ele é um time comum, mas claro que perde muito a criatividade. Fica o time mais fácil de ser marcado. A gente teve o Marcelo bem marcado pela esquerda, o Danilo não apoiando tanto pela direita, e a ausência do Neymar, e aí falta realmente aquele parceiro para jogar junto com o Gabriel Jesus. E aí o Brasil no primeiro tempo não fez uma boa partida. Quando o Neymar entrou, mudou tudo. Porque o próprio lance do gol tinha dois jogadores da Croácia em cima dele. E ele conseguiu passar pelos dois fazendo um golaço. E não foi um gol simples. Não é que o Neymar cortou e bateu. Ele driblou os dois jogadores e bateu. Porque se ele tivesse só cortado e batido, a bola batia na perna do jogador da Croácia. Ele cortou. Quando ele viu que não ia dar de novo, cortou de novo, mandou a bomba. E um gol importante para dar aí realmente confiança para o Neymar, que andava meio abalado. Eu acho que o grande trabalho agora na comissão técnica vai ser tirar a ansiedade do Neymar, que ele já voltou, já caiu um pouquinho esse nível de ansiedade, e também tomar cuidado com treinamentos, porque o jogador, quando fica muito tempo fora, corre o risco de sentir alguma dor muscular. Então tem que dar uma aliviada ainda, não é porque jogou bem no segundo tempo que deve jogar os 90 minutos contra a Áustria, tem que de novo ser poupado. Joga 45, está muito bom.
E vai ser um outro grande teste, né? Que a Áustria vem de ganhar da Alemanha pelo placar de 2-1. Então, o jogo foi no sábado, né? E esse jogo, aliás, deve ter contado muito também para o Joachim Löw definir a lista aí dos 23, né? Que já foi entregue aí, as seleções estão entregando, né, João Antônio? E a Alemanha perdeu com o time completo. Não é que testou jogadores como foi contra o Brasil. Claro que a virada foi no segundo tempo, e aí a Alemanha já tinha mudado muito, já tinha tirado, mas foi um resultado surpreendente. Eu acho até que a Áustria tem bons jogadores, né? Eu acompanhei muitos deles jogando pelo futebol da Alemanha, principalmente o Interregger, que fez o primeiro gol, joga por lá, também o Baumgartlinger, que é o volante, também é um jogador de bom nível, tem bons jogadores, mas eu não esperava, tem o Alaba, que joga demais, né? O Alaba ídolo no Bayern Munique, né? Então não é um time fraco, mas em véspera de Copa, é que a Alemanha, Frank, eu não sei, a Alemanha é aquele time, parece gato, é traiçoeiro, sabe? Não vai mostrar muito antes da Copa, esconde jogo, se poupa. Então, eu prefiro esperar a Alemanha na Copa do Mundo, porque eu vejo a Alemanha num altíssimo nível. Mas voltando ao Brasil, eu achei que foi um bom teste. No segundo tempo, com o Neymar, o Brasil é outra coisa. Eu acho que sem o Neymar, o Brasil perde aí 60% do potencial. Não dá para negar, eu até considero, e eu falo isso com muita propriedade, que o Neymar tem, muitas vezes, algumas atitudes que não são legais para um ídolo como ele. Não chegar atrasado, deixar de estar junto com os companheiros, o time dele jogando, ele numa mesa de carteado. Então, tem algumas coisas que o Neymar, por ser ídolo, acabei de falar aqui, a garotada adora o Neymar. A gente respeita o Neymar pelo futebol que ele joga, mas tem que falar, tem algumas atitudes dele que não são compatíveis com o jogador que ele é, com a importância que ele tem no cenário mundial e principalmente no cenário brasileiro. Então, só que uma coisa é uma coisa é você criticar as atitudes fora de campo do Neymar. Agora, dentro de campo, não dá para negar o talento dele. Muito bem, além de Brasil 2, Croácia 0, nós tivemos assim de relevância Costa Rica vencendo a Irlanda do Norte por 3-0, a Arábia perdeu para o Peru por 3-0 e aí é que está o detalhe, né? 2 gols do Paulo Guerreiro, que foi confirmado também, obviamente, na lista dos 23, que o Ricardo Gareca enviou hoje lá para a FIFA, mas assim, ele chegou, a gente até comentou na sexta-feira, ele chegou ontem, ele não vai nem participar do amistoso, pô. Não só participou, como fez 2 gols, ou seja, só para ter uma ideia da importância que o Guerreiro tem para a seleção peruana, né, João? 2 gols do Guerreiro e a Espanha empatou com a Suíça por 1-1. E também tivemos Bélgica e Portugal 0-0, né? Sem o Cristiano Ronaldo. É um jogo também emblemático, porque a Bélgica tem uma belíssima geração e Portugal tem um time não tão bom. O Portugal não chega a ser um Brasil sem o Neymar, claro, ficar longe, mas o Portugal sem o Cristiano Ronaldo é pior ainda, porque o time não tem tantos talentos, né? E a Bélgica com o Portugal sem o Cristiano Ronaldo só empatou 0-0. Então vamos esperar um pouco mais da Bélgica, porque é o que a gente fala, jogador tem de sobra. O problema é camisa, que a Bélgica nunca fez uma grande campanha no Mundial, à exceção de 86, quando chegou nas semifinais, perdeu aí para a Argentina do Maradona por 2-0 e perdeu a decisão em terceiro lugar para a França, 4-2 na prorrogação, mas fez a sua melhor campanha na história. Em relação ao Guerreiro, ele é importante demais, né? A gente sempre fala aqui que ele se machuca muito, quando ele está num clube, ele desfoca muito que vai para a seleção, mas na seleção ele é o nome. A gente até dizia, sem o Guerreiro, tem 2 jogadores que estavam buscando aí quem seria a estrela maior do Peru. O veterano Farfán e o Cueva, que também joga muito, só que a cabeça dele também não ajuda, né? Mas imagina, o Peru não vai chegar tão longe, mas dá para pensar em alguma coisa boa na primeira fase, porque com o Guerreiro e municiado pelo Cueva e também pelo Farfán, eu acho que aí o Peru fica bem mais forte, realmente. E teve Inglaterra 2 e Nigéria 1. Um bom jogo. Jogo no sábado, né? Assim como foi Bélgica e Portugal também. Hoje nós teremos Sérvia e Chile e o amistoso dos que não foram, né? A Copa Fake, Itália e Holanda. Tem mais alguns jogos aí também, mas Sérvia e Chile acho que o mais relevante aí para a gente prestar um pouquinho de atenção nesta segunda-feira. Aliás, nesse domingo, João, eu estive lá no bar do Cafu. O pentacampeão Cafu tem um bar com o Sérgio, né, o Fair Play Bar aqui na Avenida Cidade Jardim 130, pô, um lugar bem legal mesmo, não é porque é do Cafu, né, e não é porque eu estive lá, pô, mas tem 20 telões, 20 monitores, né, e um mega telão lá, um excelente lugar assim para acompanhar os jogos aí, Avenida Cidade Jardim 130, Fair Play Bar, o bar do Cafu e do Serjão.
E o Sérgio recepcionou a gente lá para acompanhar o Jogo do Brasil, muito legal, um bate-papo assim, falando de futebol mesmo, o Miller estava por lá, né? Então bem legal, um abraço à rapaziada aí do Fair Play, o Sérgio, o John, rapaziada que recebeu a gente com o maior carinho nesse domingo para acompanhar o jogo contra a Sérvia. É uma dica bacana aí também, para acompanhar e para estar perto de quem entende de futebol, né, durante a Copa do Mundo. Ó, um abraço aqui para Luziane Santos, ela está sentindo falta do Romero no Corinthians, vamos falar sobre isso em instantes. Um abraço para o João Paulo Cardoso, Corinthians campeão da Série B 2019. Que isso? O 2009, não entendi nada aqui, o João Paulo, que você colocou 2009, já passou, já era, aí não deu mais, né? Acho que, sei que você quis projetar aqui, mas eu acho exagero. Daniel Moreira, freguês do Corinthians, Leandro Melo, Corinthians, o time é fraco, o Mengão arrebentou ontem. O Fábio Sartorelli dá parabéns pra gente aqui, muito obrigado, manda um abraço para você também, João. O Wagner Valério, o Daniel Moreira, diz que o juiz foi o melhor jogador do Flamengo, ele escreve Flamengo, né? Não sei, viu, pode ser até polêmico, mas depois o João vai analisar, para mim ele ergueu os braços ali, apitou antes, ele imaginou alguma situação ali, enfim, situações que acontecem no jogo. O Leandro Melo, Marcos Almeida, José Alberto Fonseca, o Júnior Irmão, o Alisson Ferreira, Leandro Melo, há muita gente participando aqui com a gente, Gilberto Lins e o Alisson Ferreira, somos Corinthians até a morte, sofreremos juntos. É isso aí mesmo, o torcedor tem que ter esse espírito aí mesmo. Já que os torcedores estão falando bastante da Série A, né, João? Vamos falar dos jogos aí. Vamos falar primeiro do Flamengo e Corinthians, então, que a galera tá agitada aí, querendo saber, principalmente com relação àquele finalzinho de jogo, João. Eu achei normal. A bola, quando a bola foi rebatida, o jogador do Flamengo chutou a bola para frente e ele levantou os braços. Nessa hora que ele levantou os braços e que o jogador do Flamengo tentou isolar a bola, é que a bola bateu no jogador e voltou para o Roger. Ele não imaginava que naquela rebatida ali ela fosse bater no Ele até poderia ter deixado um pouco mais a definição da jogada, mas se passou o tempo, ele não tem a mínima obrigação para isso. Ele só pode, ele só tem que estender o jogo numa cobrança de penalidade máxima se passar realmente do tempo que ele tivesse dado. Ele poderia ter feito até pior, ele poderia ter terminado o jogo sem a cobrança do escanteio. Também poderia. Né? Também aí poderia. A reclamação ia ser maior, ia ser pior, e assim, aí eu até concordaria com uma reclamação mais assim. Agora a bola caiu por um lado, para o outro. Quando o jogador do Flamengo deu um bico para frente, ele pegou e encerrou o jogo. Aqui, é lógico, você está no calor da partida, torcendo, você imagina, a bola caiu no pé do Roger, podia sair o gol e não saiu, que na verdade ele acabou chutando, mas também, aquilo que a gente falou aquela vez... Também por forma, porque ele já tinha ouvido também. Aquilo que a gente falou aquela vez, o Jailson também, um jogo que houve o impedimento Inter, do Leandro Damião, que ele teria caído na bola porque já tinha ouvido o apito e tudo mais. Então o Roger talvez não tivesse caprichado tanto. Mas eu acho normal, acho que o jogo foi, a arbitragem foi tranquila, e eu fico pensando só uma coisa, viu, o Frank? Falaram aí do Romero, né? Ainda bem Quando você se ressente da falta do Romero? É ruim. Não, eu pensei assim, imagina o Corinthians, que está sofrendo agora, imagina o Corinthians se o Paraguai tivesse ido para a Copa. Não só pelo Romero, mas principalmente pelo Balbuena, que voltou a ser um monstro ontem. Ele de novo jogou demais. Em que pesa a derrota, a dupla de zaga do Corinthians? Muito. É que o Flamengo fez um gol de felicidade extrema, né? Houve uma bola que sobrou para o Paquetá bater de uma forma fantástica. O Walter já tentou defender. Zaga do Corinthians muito bem, né, João? Mas não dá para tirar os méritos do Flamengo. O que o Diego está jogando é um absurdo. O Paquetá, então. Nossa. A frieza do Paquetá na batida, né? E a presença do Viseu ali, é tudo mérito também da equipe do Flamengo. O Flamengo é aquilo que eu sempre falo. O Flamengo do meio campo para frente tem um time talentosíssimo. O Lucas Paquetá, eu gosto mais dele jogando adiantado. Mas claro, você tem o Diego. Como é que você vai tirar o Diego do time? Que jogou demais ontem também. Então não dá. Então o técnico ele está fazendo, ele está juntando, está fazendo o que pode para colocar Diego, Paquetá, o Everton Ribeiro e mais Vinícius Júnior. E aí o Henrique Dourado lá na frente. Ele está jogando mal, perdendo gols, está irritando o torcedor, tanto que o Viseu entrou e fez o gol, não tinha nem jogado muito Viseu até agora. Só que é o seguinte, ele prende os zagueiros. Eu não sei se o Flamengo ia conseguir colocar um segundo volante, e se o Diego e o Paquetá, jogando praticamente na mesma faixa, iam render tanto.
Então eu acho que ele está, não digo prejudicando, a palavra não é essa, ele está sacrificando mais o Paquetá para jogar como segundo volante, liberando o Diego, só que por outro lado o Paquetá tem uma baita saída de bola. Então o Flamengo quando sai de trás, e outra coisa, esse Jonas também, ele é um tanque. Ele é um tanque, ele me lembra o Briegel da seleção da Alemanha na década de 80. Ele chega... Esse rapaz, ele passa raspando no cartão vermelho todo jogo. Nossa, porque ele toma amarelo e fica pendurado depois. Não, ele não chega dividindo, ele chega multiplicando, porque ele é muito forte, né? Mas tá dando certo. Ele está jogando por 2 na marcação do Flamengo, o Paquetá ajuda, claro, mas o Flamengo também depende daquilo que a gente vem conversando. Já vai sair o Viseu, está negociado. Vinícius Júnior está negociado. O Flamengo quer ficar com ele mais um ano, mas vai depender do Real Madrid. E cada vez que o Vinícius Júnior joga mais, ontem ele não foi tão bem não. Ontem foi bem marcado, não apareceu tanto. Não é que foi mal, mas não foi aquele jogador que brilhou demais. Agora, sai o Vinícius Júnior, sai o Viseu, que é um bom jogador de reserva. Podia até estar jogando no lugar do Henrique. E sai também uma dessa o Paquetá, que tem muita gente de olho nele já. Claro. Desmonta o Flamengo. Com esse time, do jeito que o Flamengo está, não é por estar na liderança, o Flamengo vai brigar lá em cima. Agora, tudo depende da Copa do Mundo. O Santos tirou o pé do lodo, hein? Fez 5-2 para cima do Vitória, 3 gols do Rodrigo. E aí, você acha que dá uma arrefecida ali pro Jair ou não? Pelo placar? Dá uma tranquilidade pela vitória e pelo placar, mas é lógico que o torcedor do Santos, ele sabe que o Vitória não é dos melhores, está lá embaixo, brigando contra o rebaixamento, então vai dar um refresco? Vai, porque ninguém vai querer demitir um treinador depois de uma vitória por 5-2, até porque o Jair já disse que não é covarde e não vai pedir demissão, vai continuar trabalhando. Então ele tendo uma sequência boa, volta a ficar tudo normal. Agora o Santos aproveitou um time frágil, o Rodrigo em uma grande noite, vindo mais de trás, né, um jogador que tem muita habilidade, então, só que ainda é muito pouco. O Santos precisa de reforços para a sequência do campeonato. Eu não achava, e também não acho, que o Santos vai brigar para não cair, mas é um time que tem muitas limitações, então, principalmente no meio campo. Se não acertar esse setor, vai ficar essa gangorra. Ganha um joguinho outro em casa, perde quando for visitante, um empate aqui, outro ali, e vai estar brigando por Sul-Americana, e se não for muito bem, até para não ser rebaixado. Mas eu não acredito nisso. Olha, Luziane Santos lembra aqui, o Sid Clay colocou o Paquetá para dançar. Só que ele foi tirado para dançar no lance do gol, né? E ainda, na hora que percebeu que o Viseu estava em condição por causa dele, ele deu uma parada ali, né? Parecia criança na beira da piscina, né? Deu aquela parada, opa, mas aí já tinha ido, então quer dizer, dançou bonito também e o Sid Clay. aquele lance do Paquetá do chute no vento? Que ele deu um chute no vento e saiu jogando em cima do Sid Clay. Alá, Valdir. Bom, eu falei do Santos na sequência porque no meio de semana teremos clássico aí, Santos e Corinthians. É importante para as duas equipes, o Santos tentando confirmar uma recuperação do campeonato e o Corinthians precisando de vitória, porque o Loss, vamos combinar, são 4 jogos e 3 derrotas, daqui a pouco também o negócio a corda começa a puxar lá pro lado dele. E eu acho que os dois estão ameaçados ainda. Eu acho que pro Jair deu uma refrescada, mas é o seguinte, é um clássico contra o Corinthians. O torcedor do Santos tem clássico com o São Paulo, com o Palmeiras. Em alguns momentos existe uma rivalidade com o Palmeiras, como eu estou tendo aí em finais, em Copa do Brasil e tudo mais. Alguns momentos com o São Paulo, mas o Corinthians é o rival de morte do Santista. Não tem jeito. Isso é histórico, já vem desde os tempos antigos, na época de Pelé e tudo mais. Então, perder para o Corinthians, o torcedor não vai lembrar da vitória de 5-2 contra o Vitória. E para o Loss não ganhar o jogo em casa contra um time que hoje não é tão forte assim como o Santos, se o Santos estivesse voando, até poderia ser um resultado normal, mas hoje não é assim. Então eu acho que o Loss começa mesmo o Andrés deu uma coletiva falando que o Loss fica até 2019. Mas eu não sei, é aquilo que a gente fala. Dá para acreditar em presidente, em dirigente de futebol? Bom, ainda no domingo, o Ceará perdeu para o Cruzeiro 1-0, mais uma vitória por 1-0 do Cruzeiro, a quarta no campeonato. Até aí são 3 pontos, né? E o Cruzeiro é o vice-líder da competição, está atrás apenas do Flamengo, pode ser ultrapassado ainda hoje pelo Fluminense, mas aquilo que a gente falava do Cruzeiro está acontecendo. E o Bahia perdeu em casa para o Grêmio por 2-0, eu estou falando isso por quê? Porque os técnicos de Bahia e de Ceará, zarparam. O Jardim com 3 jogos lá no Ceará pediu o boné, não sei, um negócio meio estranho, vai lá, trabalha 15 dias e
motivos pessoais, eu estou saindo fora. Bom, cada um sabe de si. Não duvido que ele se apresente logo no outro time carioca. O Bahia, o Guto já estava meio pendurado, né? E no sábado, na derrota no Clássico por 2-1 em São Januário, mais uma derrota para o Botafogo, né? Assim como havia acontecido também na final do Campeonato Carioca, o Zé Ricardo falou, cansei também, e pegou o boné e saiu fora. Então, o rescaldo desta rodada são 3 treinadores demitidos, né? E com 8 rodadas aí do campeonato, várias mudanças já de treinador na Série A. O Vasco é caçar para cantar. O Vasco, se continuar assim, ele corre o risco de chegar lá embaixo e ficar brigando para não cair. Eu acho que o time do Vasco é muito fraco. O Zé Ricardo, ele explicou que foram vários problemas. Teve aquele problema da viagem, problemas internos, a pressão, problemas diretivos. Então, ele achou que para o bem dele, para o bem do Vasco, era melhor sair nesse momento. E quando a gente falou do Jorginho, é porque o Jorginho, ele tem aí, o Eurico Miranda gosta muito dele, né? Não que ele seja o presidente hoje, mas de repente sempre se tem ainda uma presença importante de um dirigente assim, que passou muitos anos. E o Jorginho tem uma identidade com o Vasco, já passou por lá, fez bom trabalho. Então, não sei. Eu acho que seria muito ruim para a imagem do Jorginho ele pedir demissão depois de 3 jogos e já se mandar para uma outra equipe. Acho que seria muito ruim para a imagem dele. Vou esperar que isso não aconteça, mas é aquilo que eu digo, também não dá para confiar muito não. Em relação ao Bahia, já vinha pendurado, vai ser uma briga lá embaixo, porque Bahia, Vitória, a própria Chapecoense, Ceará, o América Mineiro está conseguindo se livrar, né? Conseguiu mais um grande resultado. Atlético Paranaense também ameaçado, então acho que a briga para o rebaixamento esse ano vai ser grande. Vai ser feia, né? Bom, no sábado nós tivemos lá a vitória então do Botafogo sobre o Vasco, tivemos também o Internacional e o Sport empatando por 0-0, não teve gols, mas foi um bom jogo. Agora, jogo com gols mesmo e gols bonitos, Atlético Mineiro e Chapecoense 3-3, né, nos jogos do sábado. Mas o Atlético bobeou de novo, né, porque ele jogava em casa e a Chapecoense ficou com 1 a menos desde o primeiro tempo, com a expulsão do Leandro Pereira, o Leandro Banana, que tinha feito o primeiro gol para a Chapecoense. Ele levantou demais o pé, levou o segundo cartão, e mesmo assim o Atlético não soube aproveitar. Ô João, o Atlético Mineiro era líder do campeonato até 3 rodadas atrás. Hoje ele é o 10º colocado, está no meio da tabela, perdeu de 6 pontos disputados em casa, ele marcou apenas 1 desse empate contra a Chapecoense, perdeu para o Flamengo, né, na rodada anterior a esta ainda, e depois, entre essas 2 rodadas, perdeu fora de casa para o Sport, né? E aí, do primeiro caiu para a 10ª posição. E nada de se estranhar a Chapecoense, que já tinha eliminado o Atlético da Copa do Brasil na decisão por pênaltis. Né? Empatando lá no Mineirão, no Independência também por 0-0, empatando em casa e passando no Também não é uma novidade, porque no começo do campeonato eu não coloquei o Atlético como um dos favoritos. Eu achava que o Atlético ficaria numa posição intermediária, brigando aí por uma Sul-Americana. E olhe lá, se de repente fizesse uma campanha muito boa, podia brigar aí pela Libertadores, porque hoje também a gente tem 7, 8 times brigando. Então está em 10º. Se forem 8, por exemplo, de repente você consegue uma vaga. Então dá para brigar pela Libertadores, mais do que isso eu não acredito. No clássico do sábado à noite, Palmeiras 3, São Paulo 1. O negócio é o seguinte, Palmeiras em crise, é bom sempre marcar um joguinho contra o São Paulo no Allianz Parque, né? Porque pelo jeito é o que acontece, São Paulo não consegue superar o Palmeiras jogando na arena. Aliás, o Tufano me lembrava agora há pouco na redação que o São Paulo não venceu em nenhuma das arenas, né, até agora, nem na do São Paulo, nem na do Corinthians, nem na do Palmeiras, nem na do Corinthians. Na do Palmeiras sequer pontuou, né? Foram 7 jogos e 7 derrotas, desta vez por 3-1, com 2 tempos bem distintos das 2 equipes, né, João? Completamente. Foi um jogo meio maluco, porque no primeiro tempo o São Paulo dominou. O Palmeiras estava absolutamente nervoso. O Roger, dessa vez, colocou o Moisés no time e deixou o Lucas Lima no banco. E pelo que o Moisés fez, eu acho que o Lucas Lima vai continuar sentadinho no banco por um tempo. E foi realmente, ele fez o que ele podia. Ele está sem o Borja, voltou o William como centroavante, que é um jogador que está numa fase maravilhosa. Não é um jogador de área, ele sai muito, mas ele tem uma frieza para finalizar, que é muito grande também, e dá boas assistências. E aí o Palmeiras no primeiro tempo foi muito nervoso, o time reclamando demais, Felipe Melo reclamando, o São Paulo jogando com tranquilidade. O Aguirre tentou surpreender de novo, porque eu esperava que jogando fora de casa ele podia de novo entrar com 3 volantes. E ele não, ele entrou com 2 pontas, com o centroavante Diego Costa e com o Nenê jogando como meia.
para tentar aproveitar esse nervosismo do Palmeiras e ter mais posse de bola, criar mais. E conseguiu. Fez 1-0 e quando os dois times foram para o intervalo, eu imaginei que aquele seria o quadro para o segundo tempo. E falava, inclusive, isso na sexta-feira. A gente comentava isso, achava que ia ser difícil o Palmeiras ganhar o jogo em casa se fosse um time tenso, nervoso. Esse era o quadro do primeiro tempo. No segundo tempo, não sei o que aconteceu. São Paulo deu um branco no São Paulo não conseguiu jogar e o Palmeiras impôs um ritmo, uma velocidade. O Moisés tocando bola de forma rápida, envolveu o time do São Paulo e aí foram saindo os gols. Não vejo motivo para reclamação. O primeiro gol foi absolutamente legal, o Dudu não tocou na bola e não atrapalhou ninguém, porque o goleiro estava longe do lance. Claro que ele estava na direção da jogada, mas ele não tem como sair da direção da jogada. Ele estava, na realidade, fugindo. Ele estava fugindo e levantou o pé. Houve uma dúvida, porque o auxiliar entendeu que ele podia ter tocado, conversou, ficou tudo certo. Não houve. E no lance do segundo gol, o belíssimo gol de William, também é um lance complicado. É difícil para a marcação, né? Para a marcação, porque na verdade, dá para perceber claramente que quando o Johan dá o drible, ele adianta a bola. O jogador do São Paulo vem e bate na bola, explode. Então, não dá para saber se a bola resvalou no Johan, criando um novo lance, ou se a bola foi direta nos pés do William, um lance muito rápido. Esse é o tipo do lance que era lance para VAR. Porque na hora mesmo, no momento, fica muito complicado para a arbitragem para ver esse tipo de lance. Interpretar. Rapidez do lance. E ele, na verdade, interpretou que a bola veio do jogador do São Paulo. Ou simplesmente ele interpretou que quando a bola partiu, o William não estava impedido. Eu entendo que o William estava em posição adiantada. Mas veja só, Frank, eu olhei depois e eu vejo muito, eu gosto muito de ver a expressão dos jogadores no momento ninguém desse. Reclamou, ninguém reclamou. O Sidão reclamou do time, reclamou da sorte, mas ninguém levantou o braço e pediu impedimento. Ninguém nem percebeu. Nem meu cunhado São Paulino ontem, conversando com ele, eu falei, pô, o segundo gol estava impedido. Ele estava impedido? Nem ele percebeu. Ninguém percebeu. Então não dá para criticar, e ainda saiu o terceiro gol do Dudu, em outro lançamento do Moisés, belo passe do Johan. O Palmeiras quase fez o quarto depois. Então foi um passeio no segundo tempo. O São Paulo perdeu a primeira, o trabalho do Diego Aguirre não pode ser considerado ruim por causa disso. São Paulo está fazendo mais do que se esperava. E o Palmeiras tem que provar que isso também não vai ficar nos próximos jogos, né? Porque o próximo jogo já é contra o Grêmio, na Arena. Então é um jogo dificílimo, é jogo para o Palmeiras provar que é esse Palmeiras que a gente tem na mão, ou é aquele Palmeiras contra a Qual vai ser? Qual vai ser? A gente não sabe. Então enquanto o Palmeiras não criar uma sequência boa de jogos, e pode até perder do Grêmio, isso é normal, não seria normal perder para o Cruzeiro. O problema é a forma, jogar como um time pequeno contra o Cruzeiro. Se você jogar de igual para igual, mostrando o talento que você tem no time, e perder o jogo, é da partida. O Grêmio tem um baita time, ganhou mais uma, tropeça de vez em quando, principalmente quando joga em casa contra um adversário que se fecha. Não seria o caso do Palmeiras de se imaginar isso, né? Tomara que a gente não veja isso, porque no jogo contra o Cruzeiro a gente viu um Palmeiras fechado. Agora, é isso, o Palmeiras, um jogo aqui é uma no cravo, outra na ferradura. Precisa parar de oscilar, né? Parar de oscilar. Olha aí, Gilberto Lins, um abraço para ele. Ele acha que se a seleção vencer a Copa será mérito do treinador, não dos jogadores. O Moacir Ferreira diz que o São Paulo foi roubado no sábado, isso ninguém fala, que o segundo gol estava impedido. Acabamos de falar a respeito aí. Para mim estava impedido mesmo. Estava mesmo. Mas tem alguém aqui que pedia para a gente lembrar que no sábado, na final do Sub-20 Copa do Brasil, o São Paulo venceu, né? Foi 4-0, né, para cima do Corinthians. O Corinthians havia vencido a primeira partida. No jogo da volta, o São Paulo venceu. O São Paulo é tricampeão da Copa do Brasil Sub-20. Lembrando que antes era dirigido pelo Jardine, não, agora não, né? Mas o trabalho continua lá em Cotia, rendendo frutos para o São Paulo. Olha só, vamos passar rapidamente pela Série B então, que já dando meia hora aqui na nossa live, né? O tempo voa aqui, meu, tá louco. No sábado nós tivemos Ponte Preta e Oeste empatando por 1-1. A Ponte, é o primeiro time acima da zona do rebaixamento, o negócio tá feio. CRB e Brasil de Pelotas também empataram por 1-1. O Atlético Goianiense perdeu para o Goiás por 3-1. Foi a primeira vitória do Goiás na competição.
Fortaleza venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, mais uma vitória do time do Rogério Ceni. O Paysandu fez 2-0 no Boa, entrou no G4. O Boa agora é o lanterna da competição. Avaí e Criciúma. O Criciúma venceu por 1-0, foi a primeira vitória do Criciúma também. Deu sorte o Avaí porque não saiu do G4. Vila Nova perdeu para o CSA por 1-0, acho que até por isso, né? Que o Avaí não sai do G4. Juventude venceu o Guarani por 1-0. Fortaleza 22, CSA 18, Paysandu 15, Avaí 14, o G4. Na zona do rebaixamento, CRB com 7 pontos ganhos, Goiás com 5, Criciúma 5 e o Boa agora com, aliás, o Criciúma 4 e o Boa também com 4 pontos ao lanterna. Mas a gente fala da Ponte Preta, né? Resultado ruim para a Ponte, não foi um resultado ruim, foram resultados ruins. Sequência, porque, né? Não consegue. Não, e os resultados da rodada. Né? Porque você tinha lá embaixo, o Boa está em último. O Criciúma tinha 1 ponto só, Goiás só tinha 2. Os dois ganharam a primeira, já chegaram a 4 e 5 pontos. Então já começam a ter um poder de reação. Já são mais times para tentar, para a Ponte ter que fugir. Está a 3 pontos. A Ponte está a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? Que ela é a 16ª, a primeira fora. Mas assim, o Goiás tem 3 pontos só a menos que a Ponte. Uma vitória. Aliás, os paulistas, o São Bento é o 8º, tem 12 pontos. Guarani é o 11º com 10, o Oeste também tem 10, é o 13º. O São Bento empatou no final de semana, né? Já tinha jogado, né? Empatou Por isso. Olha só, abraços pro Jonas Quebradeira, de Porto Seguro, Bahia. Ai, Porto Seguro. Maravilha, hein? Tem destaque olímpico aí, João? Ó, só lembrar, hoje à noite tem sorteio das oitavas de final da Libertadores, da próxima fase da Sul-Americana. Então amanhã você se ajeite aí, porque nós vamos analisar todos os confrontos aí, principalmente no caso da Sul-Americana, os confrontos envolvendo os brasileiros, né? Mas na Libertadores, todos os confrontos aí de oitavas de final, né, João? Bom, os destaques olímpicos no basquetebol, Paulistano 82, Mogi 76. O jogo foi no sábado à tarde, em Mogi, e o Paulistano ganhando conquista seu primeiro título do Campeonato Brasileiro de Basquete, o NBB. Já no feminino, o Veracruz de Campinas bateu o Sampaio Basquete, o Sampaio Corrêa lá do Maranhão, 66-59, e Campinas também ganha de forma inédita o Campeonato Brasileiro de Basquetebol Feminino. Já no voleibol, tivemos um final de semana com os jogos pela Liga das Nações no masculino, o Brasil foi muito bem. Ganhou de 3-0 o seu jogo contra a Coreia do Sul, 3-0 contra o Japão e 3-2 contra os Estados Unidos. Um jogão que aconteceu ontem no domingo. O Brasil tem 15 pontos e é líder ao lado da Polônia. A seleção americana está com 14. No próximo final de semana, nós teremos um quadrangular que o Brasil vai participar na Rússia, com a Rússia, China e Irã. 3 grandes adversários para a seleção brasileira. E nos Jogos Sul-Americanos o Brasil foi ultrapassado no final de semana em número de medalhas. Agora a Colômbia lidera 135 medalhas, 50 de ouro, 44 de prata e 41 de bronze. O Brasil está com 111 medalhas, bem distante, não foi bem no final de semana. 48 medalhas de ouro, 31 de prata e 32 de bronze. A Argentina, no número de medalhas, subiu para terceiro, com 101. A Venezuela tem 90 e o Chile 76. Mas aí o ranqueamento é pela medalha de ouro ou não? Não, é pela medalha de ouro, tá. Só que eu coloquei os que têm mais medalhas. Então, nós temos nesse momento o Chile em terceiro, Venezuela em quarto e a Argentina em quinto, mesmo tendo mais medalhas que esses dois países. Legal, João. Vamos ver se a Kelly chega aqui para falar do Mundial de Surf, né? Porque nós tivemos aí a finalização lá da etapa de Bali e a gente só aguarda a Kelly para passar então o posicionamento lá dos brasileiros, porque tem o Brasil, né? Eu não sei se ela também, às vezes está ocupada lá na redação, né? Bom, então hoje tem o sorteio da Libertadores, pelas 9 da noite, aí depois do sorteio da Libertadores tem o sorteio da Sul-Americana, lembrando que são 5 brasileiros no primeiro pote, só o Flamengo no pote 2, né? Então a gente pode ter uma sequência de jogos aí entre brasileiros e argentinos. Lembrando, né, o pote 1, Palmeiras, Grêmio, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional e Santos. E no pote 2, o Cerro Porteño do Paraguai, Racing, Flamengo, Independiente, Tucumã, Boca Juniors, Estudiantes e Colo-Colo. Realmente deve ser um festival de confrontos entre Brasil e Argentina, pelo menos a expectativa é essa. Não dá para imaginar menos do que 2 ou 3 confrontos entre esses dois países. Bom, a Kelly está atendendo o chefe lá na redação, então a gente informa que o Ítalo Ferreira, brasileiro, foi quem levou a etapa de Bali do Mundial de Surf. Agora ele é o líder do ranking,
da temporada, e nós teremos aí ao longo dessa semana já, ali mesmo na mesma região, né, o complemento daquela etapa de Gold Coast na Austrália, que não foi possível por causa da presença dos tubarões, né, teremos a finalização desta etapa, e agora com o Ítalo Ferreira liderando a classificação dos brasileiros muito bem lá no Mundial de Surf disputado em mundo afora. E o que é excepcional, porque é sempre bom destacar, o surf vai ser modalidade olímpica em 2020 e os brasileiros podem brigar e vão brigar com certeza por medalha. Como eu sempre digo, né, o Brasil, a pátria de pranchas. Até amanhã. Um abraço a todos, grande semana, hein?